Eu estou recebendo aqui a Cláudia Canto, ela está aqui junto conosco no estúdio, está ao vivo, vai participar do nosso programa a partir de agora. Primeiramente, boa tarde, Cláudia, seja bem-vinda, viu? Boa tarde, agradeço pela oportunidade. Agora, que história bacana, né? Não foi nada fácil, né, Cláudia? Não foi fácil. Olhando de longe, eu acho que eu não faria tudo o que eu fiz. E você fez porque você teve, entre aspas, a ousadia, né? Sim. Mas teve também a oportunidade dos livros, né? Exatamente. De conhecer as palavras, né? Meu alicerce foram os livros. Uhum. E aquilo que você diz aqui, foi ganhando os livros foram te ganhando também. Sim. Né? E você, de uma forma muito inteligente, foi aplicando no o quê? Num mundo onde a gente sabe que às vezes teríamos dificuldades de entrar nele por uma série de situações, por uma série de questões que estão aí fora, né? Nada como tratar de forma boa, polida, né? Usando a mensagem como efeito para conquistar isso. Claro, né? Gentileza gera gentileza. A elegância que vem através dos livros vai transformando. E eu fui transformada. Eu também tive apoio de pessoas que apareceram na minha vida. Eu não posso esquecer de falar das pessoas, mas enfim, os livros me moldaram mesmo. E daí você saiu de uma região da Zona Leste, né? Isso, periferia de São Paulo, Zona Leste. Em São Paulo, periferia, você de repente foi para Portugal. Sim, falei, cansei, preciso buscar outros ares. Eu já era uma escritora, né? Embutido ali, os livros de tudo que eu tinha lido já gritava em mim que eu precisava colocar para fora. E como você falou no começo, são coisas emaranhadas, a vida vai colocando situações. Então essa proposta de ir a Portugal foi meu grande lance para me tornar escritora. Eu fiquei praticamente no exílio domiciliar trabalhando como empregada doméstica. Poderia ter sido nefrálgico, mas eu transformei. Pois é, você poderia ali, né, diríamos assim, viver para sempre nessa situação, né? Sim. Mas você queria mais. Queria mais. O seu eu sempre bateu ali, não, eu quero mais, quero ir. Primeiro que lá eu descobri que o metal, o dinheiro e espécie não faz diferença se você não compartilha com o outro. Então um casal que eu cuidava lá, que eu era empregada doméstica, mas eu fiz às vezes também dama de companhia. Certo. Eu percebia que eles tinham muito dinheiro, mas solitário. Eu comecei a pensar, gente, e o dinheiro, esse metal que eu tanto queria, na verdade o que é? Se eu não posso compartilhar com os outros. E aí eu transformei e hoje eu tento fazer isso de uma forma diferente. Bom, nós estamos num papo aqui cultural e num papo também de vida, né? Com a Cláudia Canto, jornalista, escritora, viu? Uma moça que ganhou o mundo através das palavras e das palavras ela fez vários livros, né? E aquele negócio. Ô Cláudia, é verdade, o sentimento é esse de quem bota um livro, edita um livro, né? É como se gerasse um filho? Sem dúvida nenhuma. Você tem esse sentimento? Total. Eu não tenho filhos, né? Toda a minha vida é em prol dos meus 5 livros. E dá um trabalho medonho também. Sim. Eu só não tenho que trocar fraldas, mas eu tenho que mostrar ele para o mundo, né? E mostrar que na minha história, na nossa história da periferia, de mulher negra, tem coisas ricas e milionárias. Então é um trabalho dúbio. Agora, você fez Oxford, é isso? Não. Ou você passou pela Oxford? Não, eu fui descoberta, na verdade, por uma professora, uma estudiosa da Universidade de Oxford. E ela gostou do meu trabalho, ela achou que deveria a minha literatura como literatura urbana. Eu não gosto muito de rotular a minha literatura. Sim. Mas ela achou que deveria, que seria muito interessante ser apresentada em Oxford. Então eu apresentei o meu livro Morte às Vassouras, que foi o primeiro, em Oxford. Ela traduziu gratuitamente. Puxa vida. Margaret Anne Clark, que é uma das anjas que apareceu na minha vida. E aí eu lembrar pro resto da vida da Margaret Anne Clark, né? A minha mentora. De qualquer forma, ela me apresentou em Oxford, traduziu meu livro Morte às Vassouras, e eu também apresentei em Glasgow, na Universidade de Glasgow, na Escócia, e também no King's College em Londres, que é um dos colégios mais tradicionais de Londres. Agora, eu não sei, viu, mas a minha percepção, principalmente no vídeo que nós apresentamos aqui, é que você brinca muito, brinca entre aspas, nesses seus livros, né? Contando da sua história, né? Sim. Falando de passagens, né? Talvez você não trata assim da sua biografia no livro, né? Mas você brinca com isso tudo, né? Você
você passa um pouco daquilo que você, ou muito, né? Sim. Daquilo que você conquistou ao longo desta vida, você coloca ali, né? Sim. Em todos os 6 livros agora, Sim. porque tem mais um eu tô saindo, escrevendo, né? Eu tô escrevendo o meu tem próximo. Mais um vindo Sim. por aí, né? Tô Então, já são gestante. 6 filhinhos, ela tá gestando, viu, gente? A grávida mais uma vez. Ô mulher que põe filho no mundo, Nossa, né? vou te falar uma coisa, Pelo amor de né? Deus. Agora é o seguinte, mas isso que eu percebo é uma percepção real? Sim, eu reinventei a minha vida através da literatura. Aquelas tragédias todas, porque se eu for olhar a realidade é cruel. Mas aí a literatura, a poesia adentrou a minha vida e a partir de então eu vejo com uma mescla de lirismo, de positivismo e vejo por um outro ângulo nas entrelinhas da vida, eu costumo falar. Eu fui reinventada pela literatura e pela poesia. Não, e acima de tudo uma mensagem muito bacana, porque acredito que quem lê e vai ler, e vai ter oportunidade de ler os seus livros, e que se acham, porque às vezes muitas pessoas, né, elas se auto-rotulam e se colocam também numa situação de insignificância. Sim. Não é? Muito, muito comum. Tem muita gente que, né? E assim, gente, nada disso, né? Sim. Então, os livros, acredito, os livros da Cláudia, elas vão servir para colocar você para cima, claro, porque é uma história muito claro. bacana, olha só. Começou lá na zona, nada contra a Zona Leste, não, muito pelo contrário, imagina, né? Tem riqueza muita pura, gente boa, riqueza pura que sai aí dessas regiões, são grandiosas, né? Então a gente precisa sempre enaltecer e dizer das coisas boas que se tem em todos os lugares, né? Mas, obviamente, né? Nesses cantos que a gente encontra pelo Brasil, mas saiu de lá com toda a vontade, né? Pela leitura e com a leitura, no conhecimento das palavras, saiu de lá, ganhou, foi para a Europa, foi para Portugal, poderia viver numa vida enclausurada, como ela diz aí, pro resto da vida, ali, trabalhando. Principalmente, né? mental. Principalmente mental, mas não, era pouco para ela. Então ela foi fazer mais. E venceu na vida, tá aí, ó. É uma história muito bacana, né, Cláudia? Sim, e eu costumo dizer que era tudo mentira o que eles me falavam, que eu seria a negrinha perdida da periferia. Eu descobri que era tudo mentira, porque de fato eu nasci em berço de ouro, porque experiências empíricas das ruas, conversando com pessoas, moradores de rua, lá em São Paulo, na Cracolândia, onde eu fiz matéria. Eu conheci muitas pessoas e eu acho que só a academia, só a universidade não te preenche. Eu penso que um antropólogo, um sociólogo, só com aquele diploma e não ter a vivência das ruas... Ele tá morto, né? É pela metade. Aí eu percebi, não, peraí, o diploma eu posso buscar, a experiência de rua eu tenho, onde que eu sou pobre? Não, não, não. Berço de ouro, mesmo sendo esse berço de ouro, numa bacia lá na periferia, eu nasci praticamente numa comunidade mesmo, com muita dificuldade. Mas é lógico que não foi tão fácil assim, mas também não era tão difícil, porque o que eu falo não é demagogia. Como eu disse no vídeo... Eu acho que pensamento positivo só por ele é para os fracos mesmo. Ações positivas que te dignifica. Como que é isso? É contribuindo. Eu acho que a generosidade, o amor. Eu tenho muitos amigos que falam, ai, Cláudia, mas você é muito ilusória, chega a ser até demagogia. Mas é dessa forma que eu venço. É dessa forma que pessoas generosas... Esse livro, O Morte às Vassouras, foi traduzido para o inglês, foi traduzido para o espanhol e agora para o italiano. Então são pessoas de ponta que aparecem na minha vida. E que milagre é esse? Se não é eu retribuir. Hoje eu ministro palestra na Fundação Casa, em Presídio Mulheres da Periferia, mostrando as potencialidades, mostrando não, tentando, porque cada um sabe de si. Mas de qualquer forma, eu falo que minhas palestras não são motivacionais, é mútua ajuda, eu aprendo também. Então eu quero saber quem foi o economista, o antropólogo, o sociólogo que classificou o que é pobreza, o que é riqueza. Porque eu me sinto extremamente rica. Extremamente. Que bacana. Bom, eu quero perguntar para você também como, aliás, essa entrevista, ela está sendo muito bacana, porque vejo também que a Fundação Educacional e Cultural do Sudoeste Mineiro, que é quem nos dá guarida para a TV Sudoeste, né? Ela tem que ter esse papel também de divulgar essas coisas para a sua região, para a sua cidade, para a sua região, para o Brasil e para o mundo, viu? Então é importante demais a gente receber uma pessoa como a Cláudia aqui. Agora, como jornalista, você também realizou alguns trabalhos, Cláudia? Nossa, eu fiz muitas coisas como jornalista, principalmente jornalismo literário. Sim. Eu cobri Ano Novo na Rocinha, eu coloquei uma mochilona e fui para a Rocinha, mesmo sem ter vínculos com jornais ou com revista, com algumas empresas, eu mesmo coloquei e falei, vou lá cobrir, ver a realidade. A inquietude da Cláudia Canto mandou ela para a Rocinha. Jornalismo literário. Sim. E depois fiz o Complexo do Alemão, fui
fui para quilombos, Só mesmo embasado, meu jornalismo se baseou mesmo na literatura, eu faço essa mescla. Hoje eu apresento um programa que também tem essa voz de jornalismo literário, apresentando pessoas que têm história de superação. Muito bacana isso. Bom, ela vai continuar com a gente aqui até o final do programa, enquanto isso nós vamos variando aqui, vamos mostrando as coisas boas que a gente tem para mostrar no programa, viu? E, inclusive, eu quero mostrar que esse aqui é o quinto livro. Isso, meu filhote, vai ser uma coletânea, Riqueza Ignorada 1, 2, 3. Aqui, pessoal, enquanto ela está falando aí. São as riquezas que eu encontrei no meio do caminho, trabalhando como empregada doméstica, operadora de telemarketing, pesquisadora de rua. Eu descobri que era tudo mentira, como eu falei. Descobri ouros conversando com pessoas. Eu falei, não, isso não pode ficar calado. Aí fiz uma coletânea, foi em parceria total. Essa capa foi também de uma forma voluntária do Alan Carvalho, que eu não posso deixar de falar, que fez essa capa magnífica, que eu me considero afro-indígena, então a capa traduz isso. Seus olhos estão aqui, né? Total, eu sou afro. IBGE, por favor, eu sou afro-indígena, tem esse lance aí que deveria ser colocado aí, né? Tá. Enfim, também foi diagramado de uma forma gratuita, foi feito de uma forma totalmente voluntária e a gente está trabalhando de um valor muito baixo e distribuindo essa riqueza e compartilhando também. Cláudia, eu quero finalizar com você falando um pouco dessas palestras que você também faz, né, pelo Brasil afora. Conta um pouco disso pra gente, fica à vontade. Então, está sendo uma experiência extremamente importante, impactante na minha vida, porque eu venho dividindo tudo o que eu aprendi com as pessoas. Que às vezes a gente tem riquezas, como eu falei, que não percebe. Então, eu acho que a autoestima, a autovalorização, está tudo dentro. Eu descobri mais ainda que o potinho de ouro não está lá no final do arco-íris, não. Está tudo dentro da gente. E não é demagogia. Eu falo mesmo de experiência empírica, na prática. Né? Vivida, de como a gente pode transformar a nossa realidade. Tá bom, olha... Se eu falar em mais sucesso para você é redundante, mas gratidão. É o que eu quero desejar para você, viu? E muita gratidão do meu coração e do coração de toda a nossa equipe por você ter estado com a gente. Eu agradeço, muita oportunidade, viu? Muito obrigada. Nós que agradecemos, compartilhou com a gente a sua história, a Cláudia Canto.